Entre 1864 e 1870, ocorreu o conflito que é considerado o maior de toda a América Latina, a Guerra do Paraguai, onde o país que dá nome à batalha lutou durante todos esses anos contra a Argentina, Uruguai e o Brasil, em diversos combates intensos pela região. Existem várias versões diferentes desse embate, então falaremos um pouco de cada, pegando os detalhes mais aceitos e plausíveis. Então, acompanhe até o final para conhecer mais sobre os conflitos. Naquela época, o Brasil era um império, comandado por Dom Pedro II. Só que a maior parte do povo vivia na região litorânea, e as fronteiras mais interiores não eram tão habitadas e divididas. Além de que o nosso exército não era um dos melhores, mas a marinha era bem poderosa. Já o Paraguai era uma república, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, Solano Lopes, que havia viajado para a Europa e aprendido muito sobre táticas militares, fazendo com que as tropas paraguaias fossem as mais poderosas daquele continente. Só que o Paraguai não tinha acesso ao mar, e isso é algo muito importante para o comércio. Então, para chegar ao oceano, eles dependiam da Bacia do Prata e desses rios, mas essa região sempre causou muitos problemas. E além disso, outro evento importante foi a Guerra Civil do Uruguai. E lá houve conflitos entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder, e o dos Colorados, que eram apoiados por Brasil e Argentina. Inclusive, nosso país fez invasões para apoiar seus aliados. O problema é que os blancos eram aliados de Solano Lopes, o ditador do Paraguai. Então eles começaram a invadir nosso território pela região do Mato Grosso, e após um tempinho declararam guerra oficialmente ao Brasil, e foram facilmente dominando as cidades daqui, pois como o território brasileiro é gigante e a infraestrutura da época não era como a de hoje, demoramos muito para ter uma reação e chegarmos lá. Acontece que o Paraguai também planejava um ataque ao sul do Brasil, mas para isso eles precisavam passar pelo território argentino. Só que a Argentina não permitiu, então as tropas paraguaias invadiram o país do mesmo jeito. Assim, a Argentina passou a entrar na guerra ao lado do Brasil. Além de, no Uruguai, o Partido dos Colorados, aliados dos brasileiros, haviam tomado o poder. Assim, os uruguaios também entraram na guerra contra o Paraguai. Então o Brasil passa a fazer campanhas para recrutar voluntários para o exército, o que aumentou o nosso número de soldados. Já a Argentina não conseguiu muito bem fazer o mesmo. Em junho de 1865, o Paraguai começa novas invasões, chegando até o Rio Grande do Sul. Então, o Brasil começa a bloquear os rios da Prata tão desejados pelos paraguaios. Então, eles tentaram um ataque surpresa na província de Corrientes, na Argentina, iniciando a Batalha do Riachuelo, onde no fim a marinha brasileira, que era muito superior, destruiu as frotas navais do Paraguai. Mesmo assim, o Paraguai conseguiu avançar na invasão, chegando próximo ao território uruguaio, mas eles foram parados pelos aliados, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai, na Batalha de Jataí, forçando os paraguaios a recuarem. Isso mudou o rumo da guerra, pois agora seriam os adversários dos paraguaios que iriam avançar. Em 1866, os aliados invadem o sul do Paraguai, capturando cidades e fortalezas, mas também receberam um contra-ataque surpresa, resultando na Batalha de Tuiuti, a mais sangrenta dessa guerra, onde no fim os paraguaios foram derrotados e perderam muitos soldados. Até que em setembro daquele mesmo ano, os aliados conquistam o Forte de Curuzu. Então, o ditador paraguaio Solano Lopes tenta fazer um tratado de paz, mas não concorda com os termos impostos e a guerra continua. Depois disso, os aliados lançaram um ataque ao Forte de Curupaiti, onde foram massacrados pelos paraguaios, que estavam em posições estratégicas, e isso os desestabilizou, tanto que eles não conseguiram lançar um outro grande ataque por muito tempo, além de que conflitos internos de liderança estavam acontecendo entre Brasil, Argentina e Uruguai. Até que em outubro de 1866, o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, assume o controle do exército brasileiro, que não estava nada bem, então coloca ordem no local. Ele inclusive trouxe balões, que foram usados para observar melhor os inimigos.
Neste período, a guerra estava meio estagnada nas partes principais, além de que muitos argentinos e uruguaios deixaram o campo de batalha. Então, entre 1867 e 68, Duque de Caxias começou a executar o seu plano, conquistando o Forte de Curupaiti e cercando o Forte de Humaitá, que era o principal do país, e cortando a sua ligação com a capital, Assunção. Até que alguns meses depois, a fortaleza é finalmente capturada pelo Brasil. E sem a proteção dela, os aliados conseguiram avançar muito para o interior do Paraguai. Assim, o exército paraguaio é praticamente dizimado e as tropas brasileiras chegam na capital do país. E para muitos, a guerra devia ter acabado ali, inclusive para o Duque de Caxias, que deixa o comando do exército e é substituído por Gastão de Orleans, conhecido como Conde d'Eu, o marido da princesa Isabel, que guiou as tropas durante a fase final da guerra, onde os aliados estavam perseguindo o ditador Solano Lopes, que começou a mandar o que ele tinha para lutar, pois as forças armadas do país já haviam sido destruídas. Em 1869 ocorre o último grande conflito da guerra, a Batalha de Acosta New, que é conhecida principalmente por ter sido lutada por mulheres, idosos e, em sua maioria, crianças, onde muitos foram mortos pelo exército brasileiro. Até que em 1870, as tropas brasileiras finalmente conseguem capturar Solano Lopes em Cerocorá, no norte do Paraguai, onde ali ele acabou sendo ferido e morto, dando fim à guerra e vitória aos aliados. E aí, pessoal, puderam aprender mais sobre essa guerra? No nosso próximo vídeo sobre história, vamos falar sobre a Guerra do Afeganistão de 1979, um grande conflito que ocorreu durante a Guerra Fria e envolveu principalmente o Afeganistão, a União Soviética e os Estados Unidos, e ele apresenta consequências até os dias de hoje. Você não pode perder, será daqui a 2 semanas. Então é isso, pessoal. Lembre-se de olhar o nosso Instagram, @canalquero_saber. E lá tem sempre curiosidades muito interessantes e que você vai ficar surpreso ao vê-las. Então, Deus te abençoe e tchau!